Bom, vamos para o terceira parte do segundo critério diagnóstico, que é o interesse. Esse é o mais específico do autismo. Esse, ele é aquele que vai distinguir, principalmente, por exemplo, o autismo das outras condições, por exemplo, da deficiência intelectual, do TDAH, mais fortemente, tá? Todas as pesquisas que falam sobre diagnóstico diferencial citam esse, que é o interesse intenso, muito intenso em intensidade, ela é muito maior em nível e intensidade por algumas coisas específicas. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo clássico, né, que todo mundo conhece. O indivíduo que é fissurado pelo dinossauro. Meu filho, o hiperfoco Não dele. sei por quê. Essa do dinossauro, só Jesus que sabe, porque ninguém sabe por quê. Porque é super comum. Então, as pessoas têm um interesse por alguma coisa, esse hiperfoco tão absurda, porque o TDAH também tem um hiperfoco, mas a diferença, ela é no foco, em ter foco ou não ter foco, ser disperso. No caso do autismo, não, Tá. é o interesse que é muito forte mesmo. Um interesse muito Em poderoso por determinado certas tema, coisas. né? Que é obsessivo, né, no Isso. caso. Pode ser tema ou pode ser objeto. Em casos mais severos, ele acaba sendo mais por objetos ou sensações, né? Em casos mais leves, acaba sendo mais temas, né? Então, esses hiperfocos podem ser fixos por anos ou pela vida toda, ou eles podem ser Mudando. modificados muito rapidamente, né? Então, tem casos de indivíduos, ainda assim, eu sou membro de uma clínica, né, aluno na aba, e a gente atende muitos casos, e eu não sou clínico, eu particularmente, né, tem outras pessoas. A minha mulher Aida, ela é clínica, ela estava falando de um caso de um menino que ele troca de hiperfoco 2 vezes por semana. Ah, é? E é trocar de verdade, é assim, daqui a pouco ele só aquilo que existe no mundo, entende? Só para você ter uma ideia, teve um caso recente de um menino de 9 anos, se não me engano, com autismo, hiperfoco, em dinossauro, que ele corrigiu a informação do Museu Britânico. Ele foi para o museu e falou, ó, Tá essa errado. informação está errada. E estava errada, mesmo. Né? Olha E só. nenhum curador, nenhum museólogo, nenhum dos pesquisadores, todos com doutorado que estavam lá, ninguém sabia. Olha Né? só. Ninguém tinha prestado atenção, ninguém tinha visto isso. E você tem isso. Eu tive vários hiperfocos em várias coisas que duraram muitos anos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E esse é o problema social mais grave que tem. De todos é o mais grave. Veja como as coisas estão relacionadas, né? Que tá na literatura científica, a gente chama isso de fala perseverativa sobre um certo tema. Agora, minha fala pode ser perseverativa. Eu falo só da mesma coisa. Eu falo com você, falo com outra pessoa que quer falar comigo, eu falo com outra pessoa, faço uma live, escrevo, e tudo bem, é funcional agora, nesse contexto. Mas imagina, por exemplo, eu, quando tinha lá uns 15 anos, mais ou menos, que meu hiperfoco era política. Eu só falava de política e política e política. Só que eu falava isso na igreja. E na escola. E todo mundo me odiava. Todo mundo me odiava. Uhum. E não é à toa. É porque era muito chato. Chato, Muito cansativo, chato, fora de imagina, né? hora, né? Tipo Insuportável. assim, não quero falar Totalmente disso. fora. Fora. Minha mãe, eu guardei muitos anos uma mágoa, assim, que mamãe morreu, era adolescente, tinha 17 anos ainda. E num certo momento, ela disse para mim que eu troquei ela pela política. E ela estava morrendo. Então, veja, isso é forte. É a primeira vez que eu estou falando isso, que até a primeira vez que eu me lembrei disso assim, especificamente. Se veja, eu demorei muitos anos para superar isso. E é claro que ela também teria superado isso se ela tivesse viva, né? Sim, Se ela sim. tivesse entendido um pouco mais o que era esse quadro. Mas isso é muito forte. Quer dizer, para uma mãe dizer isso é porque não era uma coisa qualquer. É porque era um comportamento extremamente inapropriado. Sim. Né? E até que aconteceu o seguinte na minha vida, e a hora como foi importante, eu passei a militar na política. Aí eu estava no lugar que estava tudo Aí você bem, deu uma estava todo mundo função para dançando. aquele seu É, hiperfoco e então ali é. ali fazia sentido, ali as pessoas te ouviam, né? E ali eu estava lendo, Super eu legal. sabia, as pessoas gostavam e tal, né? Um monte de coisa. Então, mas às vezes não é possível você dar Fazer contexto isso. funcional para o hiperfoco, né? Nem sempre é possível.
Então, esse hiperfoco, essa coisa perseverativa, ela muitas vezes vai ser um problema muito grande. Muito grande. Eu sempre gostei muito de ler, muito ligado a essa coisa acadêmica, né? Eu me lembro que minha primeira namorada, segunda namorada, eu lembro que eu estava tendo uma briga com ela, uma DR, assim, né? E aí era uma das primeiras, tipo a segunda, terceira, e ela começou a briga assim, ó, só nós temos que conversar. E é o seguinte, não é para citar nenhum autor. Pelo amor de Deus, você não vem me trazer dados, né? Você não vem me trazer esse tipo de informação, né? Assim, formal para nossa discussão pessoal, né? Tipo... No meio, assim, no meio. Eu falei assim, tá bom, não vou, mas eu fiquei com a vontade de citar que Aí você já nem prestou mais atenção em nada, você só ficou pensando, agora caberia tal, olha, fulano descreveu muito bem sobre isso que você está falando. Certinho aqui, ó. Isso que falou. Aí reclamei ainda durante. Então, isso é terrivelmente inapropriado. E esse interesse fixo e restrito, ele vai fazer com que os indivíduos, que mesmo que eles tenham interesse em alguma coisa, que as pessoas gostem, que seja uma coisa mais popular, sabe, né? Assim. Mais, até a página 2. Sim. Então, vou dar 2 exemplos aqui. Um filho de uma colega, né, de uma amiga, que ele gosta de informática. Pô, as pessoas gostam de informática, os outros adolescentes gostam de informática. Então, beleza, quando ele fala, pô, saiu o iPhone 14, quando ele fala da especificação da câmera do iPhone 14, legal. Mas quando ele fala do chipset, software, que não sei o que, inventado em 1970 e poucos, que foi utilizado na primeira máquina da IBM, na sede da NASA, porra, aí ninguém quer mais saber, entendeu? Então, até a página 2. Futebol, quando você fala assim, pô, quem ganha, quem é o melhor time do Campeonato Brasileiro? Pô, legal. Agora, quem quer saber da formação de 1961 do Paysandu? Quais foram as substituições do segundo tempo de Paysandu e Ferroviária do campeonato, no terceiro jogo de 1961? Sim. Entendeu? É disso que eu tô falando. É que isso torna a interação impossível. Impossível. Em muitas situações. E o indivíduo sofre porque ele não sabe fazer diferente. Ele quer, ele tem a intenção, né, de se comunicar, de estar ali, ele só age de forma extremamente inadequada, porque não consegue fazer essa leitura, né, assim, eu percebo até mesmo o Arthur, ele tem o hiperfoco em dinossauro, né, ele já teve em carrinhos, agora já tem um tempo que estamos em dinossauro. Mas ele tem 5 anos, desde os 3 aninhos, a gente vai em livrarias e ele quer que compre atlas sobre dinossauros, sobre a pré-história e tal. E ele pode dar uma aula aqui, sentar aqui para conversar, ele vai descrever com detalhes muito específicos, né, dos períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo e onívoros, herbívoros e quais são... E ele sabe exatamente os detalhes de cada dinossauro, cada espécie. E aí chegamos num ponto que ele estava estudando tanto que ele também ficava corrigindo toda hora os amiguinhos que falavam um nome diferente ou uma pronúncia errada, né? Ou então até mesmo os joguinhos, coisas que estavam passando na TV, ele ficava igual esse menino que foi corrigir lá o museu, ele ficava assim, nossa, não sabe nada do que ele está falando, ele está confundindo, esse aqui não é esse não é esse. Então a gente compra, um jogo da memória de dinossauros, e aí ali tá dando o nome de uma espécie que não é aquela. Daí já, tipo, não, isso aqui invalidou todo o jogo, invalidou a brincadeira, imagina, não tem nada a ver. E assim, esse brinquedo não é fidedigno às características dessa espécie. Essa espécie não tinha essa cor, essa espécie tinha penas. Pena, tá exato. Errado, Isso aqui tinha penas, isso aqui. Então, muitas vezes, essa necessidade obsessiva dele de detalhes e informações técnicas que só ele queria, principalmente considerando a idade dele, muito novinho, é pedante, né? É chato, você fica ali corrigindo, você fica no embate, você não tem uma interação. Você está num monólogo só descrevendo e dando informações, você não consegue muito fazer essa leitura, né? E eu chamava bastante a atenção dele, teve períodos que eu
ficava negociando com o Arthur, o tanto que ele conversaria comigo de dinossauro, porque chegando no meio do dia eu tava pelas tampas já, que eu não aguentava mais. E aí eu falava, filho, ó, então a gente vai mais uma coisa só. Aí chega por hoje, tá? E a gente vai conversar de outras coisas, aí amanhã a gente pode conversar disso e tal. E aí ele ficava muitas vezes negociando comigo. Então, mas só mais umazinha só? Tá bom, filho, né? Então, era uma necessidade muito grande e muitas vezes, vamos supor que a gente estivesse vendo alguém, não sei, passou na TV um filminho que o menininho levou um tombo. Aí o Arthur, ele queria usar aquilo como um gancho para conversar, e aí ele falava, uma vez, o meu dinossauro, não sei o que lá, nananã, ele tava, tipo, toda hora ele enfiava um dinossauro em tudo quanto é contexto, até mesmo fantasiando as coisas, né? Então eu tinha que ficar direcionando assim, filho, mas nós não estamos falando de dinossauro agora. Foi o menino que caiu, então a gente está falando do menino, dinossauro não existe, nós estamos falando de coisa que existe. Isso porque ele já, assim, ele tem o grau de compreensão hoje, né? Mas eu preciso Qual a sempre... idade dele hoje? 5. Eu preciso sempre sinalizar para ele, né? Assim, ó, não tá legal. E eu expliquei para ele que ele tem que olhar para as pessoas, ele queria saber por quê que ele tem que ficar olhando. Já olhei, tudo bem, mas quando você estiver falando, né? E aí teve um dia que eu fui dar um exemplo para ele falando comigo e eu não olhava para ele. E ele, mamãe, 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 ô mamãe. Aí eu assim, então, tá vendo? Ó, a mamãe tá te ouvindo, mas eu não tô te olhando, não é ruim? Vamos olhar para as pessoas, né? A gente pode observar pelo rosto dela se ela tá achando legal, ou se ela tá com a cara de brava, ou se ela tá triste. E aí, muitas vezes, então assim, eu percebo que eu fui ensinando determinadas habilidades, ele se condiciona a prestar atenção, mas não é instintivo. Então, às vezes a gente está conversando alguma coisa e ele olha, presta atenção, por que você está fazendo essa cara, mamãe? Aí eu, que cara, filha, essa cara que você fez, por que você fez essa cara agora? Ele não conseguiu entender a minha expressão, né, da face naquele momento. Aí ele fica, não sei se você está feliz, está triste, tipo... Sabe? Então, são habilidades que são ensinadas, mas não é instintivo. Eu acho muito interessante esse funcionamento, na verdade.